A cidade de São Paulo nunca esteve tão perigosa para nós, mulheres. As ameaças sempre estiveram por aí, mas neste ano a capital paulista bateu um recorde triste, o de feminicídios. De janeiro a outubro foram registrados 53 assassinatos de mulheres, em casos envolvendo episódios de violência doméstica ou familiar. Isso sem contar nas inúmeras tentativas de assassinato, como o caso recente de um homem que arrastou por 1 quilômetro a ex-mulher, que teve as pernas amputadas e segue internada até agora. Só para registro, desde 2015, o crime de feminicídio está tipificado no Código Penal, com penas de 20 a 40 anos de prisão. É difícil até começar a falar disso, né, gente? Vou começar com a Luísa para a gente puxar esse gancho das penas, porque aparentemente não adianta ter penas de 20 a 40 anos, né? Não, eu sempre falo que o Poder Legislativo, ele gosta de criar tipos penais, gosta de aumentar as penas como uma forma de demonstrar para a população de que algo está sendo feito. Mas a verdade é, quem comete o crime não para pensar na pena que vai ser imposta a ele se cometer determinado crime. Então, você pode colocar 100 anos como pena máxima. Não vai frear. Isso daí é uma questão muito mais de uma educação da população, que a gente tem que tomar cuidado e adotar outras políticas, do que uma questão de pena, né? Óbvio, tem que ser repreendido, né? A pena tem que ser dura, tem que ser grave. Este é uma forma, um exemplo de ser dado, mas a gente tem que investir em educação, a gente tem que investir em informação para a mulher, a gente tem que investir em programas que viabilizem a mulher buscar mais ajuda, às vezes buscar um asilo para ela poder dormir se ela sair de casa e conseguir abandonar o companheiro, ela ter alguma questão de algum incentivo financeiro, não no sentido de sair reportando para ganhar dinheiro, mas de, poxa, muitas vezes ela depende do marido e não tem como ganhar R$1 se ela sair de casa com os filhos, né? E também mudar a base da nossa educação, porque não é aumentando pena que se combate violência doméstica contra a mulher, muito pelo contrário. Quem faz não está preocupado se vai preso, não está preocupado se vai ser processado, isso daí vem depois. Né? Na hora que está fazendo, é o poder, é a subjugação da mulher, é como a pessoa se sente maior e dono daquela pessoa, o que ninguém deveria se impor dessa forma em relação à outra, sobretudo em relação ao gênero. E aí eu falei que é um problema de gênero, um problema político, porque é uma coisa que se mistura e está enraizada, né, além na nossa sociedade, e que parece que a gente não avança. Pois é, você sabe que eu organizo um círculo de encontros com políticos que estão desenvolvendo algum tipo de política que está dando certo no Brasil, independentemente do matiz ideológico, alguma coisa que está fazendo bem. Então, pode ser na educação, na segurança. E ouvindo políticos que fizeram bons programas de segurança pública, a gente tem o governo do Estado do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Piauí, são alguns dos exemplos que hoje se destacam na segurança pública, todos usando ali o que tem mais ou menos um mesmo padrão de modernidade, que é mapeamento de dados, zonas onde você tem maior número de crimes, e aí você aumenta ali o policiamento, programas sociais aliados à segurança pública, e esses governos conseguiram, então, bons resultados. Mas absolutamente todos eles, quando a gente conversa e diz assim, e os crimes contra a mulher? Todos reconhecem, esse é o nosso gargalo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando todos eles dizem, esse é o nosso gargalo, a gente não está mais falando só de uma questão de segurança, a gente está falando de uma questão cultural, né? Nós somos um país violento e nós somos um país que enxerga a mulher num lugar diferente, que é um lugar inferior. Né? Você pode dizer, eu não penso assim individualmente, mas enquanto sociedade esse tecido está colocado. E está colocado no ponto em que um jovem que ficava com uma menina, ou seja, eventualmente se encontrar no caso, não era isso, vai para uma balada, encontra essa menina com outro e se sente no direito, numa raiva tão grande de atropelar essa menina e arrastá-la por 1 quilômetro. Então, assim, em que momento nessa cultura você se sente no direito de fazer uma coisa dessas? E aí a Luísa apontou muito bem, o punitivismo, ele não impede isso. Ele pode ser pedagógico, talvez, quando a pessoa está presa e aí vai ter que encarar a consequência do seu ato. Mas ele não impede isso, né? O que impede isso é uma reconstrução para você ensinar que estamos todos lado a lado, nem aqui, nem abaixo, nem acima. Nós estamos
lado a lado, na mesma esfera de igualdade. Mas quando você conversa com todo mundo que trabalha segurança pública de forma técnica, eles são unânimes em reconhecer que no Brasil a violência contra a mulher é o grande gargalo, porque ela não se trata apenas, aqui entre aspas, de violência. Ela se trata de uma concepção cultural brasileira. E aí a gente passa, né, por diversos outros assuntos, como educação, como a parte financeira, como políticas para que as mulheres consigam ali se desenvolver no ambiente de trabalho, até mesmo na parte da maternidade, né, Lia? O que dá para a gente pensar em políticas que poderiam ser efetivas de fato, não só pensando lá atrás, depois que já aconteceu, como a Luísa e a Ellen pontuaram, né? Eu acho que vale destacar que a questão do feminicídio, ele é um complexo de questões envolvendo a mulher, que não é só um tipo da violência física que mata, né? Mas antes disso, os sinais dos outros tipos de violência, violência patrimonial, violência psicológica, e tudo isso vai se somando ao ponto de chegar nesse resultado final do feminicídio, né? Então, uma das questões que a gente conversa muito no âmbito econômico é de pensar na independência financeira das mulheres para que elas possam justamente tomar decisões, fazer escolhas e assim se precaver numa situação de identificar esses sinais de violência, conseguir sair dessa circunstância sem ter a dependência do seu companheiro, companheira ali naquela situação. Agora, um outro ponto que eu queria destacar é que a política pública de segurança para as mulheres também recebeu menos recursos nos últimos anos, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, que estava previsto na LOA de 2025, a execução na Secretaria de Mulheres aqui foi de 54% a menos do que o que estava projetado. Então, isso já mostra que não há uma vontade política também em fazer com que essa ação diminua, ou seja, há também uma necessidade de uso do recurso para a política pública, né? Então, para os centros de acolhimento, para as delegacias, para todos os sistemas que corroborem para a recepção dessa mulher e para o encaminhamento dela numa situação de segurança. Assim como também no governo federal. O governo federal executou menos de 15% do valor orçamentário previsto para questões de políticas públicas focadas em feminicídio. Então, isso é um quadro que ele está se arrastando também, né, usando os elementos econômicos, mas para um âmbito político. Se isso não se tornar uma prioridade, se a gente não vê isso como uma ação que é necessária para o nosso país, essa situação não vai melhorar. Muito pelo contrário, a gente está vendo que ano após ano os índices de feminicídio só têm aumentado. E também o registro do feminicídio e não como crime de homicídio, né, doloso. Eu acho que também a tipificação é importante para qualificar essa situação que é tão dramática e tão grave no nosso país. Então, acho que esse conjunto de ações faz com que fique muito evidente que, sim, estamos num país muito violento com as mulheres, que ainda discrimina, que martiriza, que não garante os seus direitos, mas principalmente que não viabiliza economicamente as políticas que possam precaver essa situação. Para a gente dar alguns dados de Brasil, que a situação, infelizmente, não é muito diferente dos exemplos que a gente deu aqui na cidade de São Paulo até agora, em 2025, até setembro, são 1.075 registros de feminicídios e foram mais de 2.700 tentativas, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A cada dia, 4 mulheres são assassinadas no nosso país. A Lia estava falando, Nathalie, um pouco de recursos para a pasta aqui em São Paulo. Isso precisa também fazer sentido a nível nacional, né? Sem sombra de dúvida, né? Inclusive, existem estudos, eu cheguei a participar de alguns, da atuação das mulheres na propositura ali de propostas legislativas, né? Então, a atuação, de fato, das mulheres nesse sentido, né? Tanto na esfera, municipal, estadual e principalmente a federal, buscando trazer o recurso, né? Trazendo esse orçamento para a própria demanda, né? Para a própria incentivo ali às políticas públicas voltadas para a mulher. E o mais interessante, Bia, todas as propostas que a gente tem feitas por mulheres, elas não, assim, praticamente a gente não tem nenhuma que é voltada para a política pública para a mulher.
são sempre propostas, né, voltadas ali a outros, eu diria assim, a assuntos mais masculinos do que femininos. Então, a gente mesmo tendo uma imensa dificuldade de chegar ali no poder, né, e a gente ser ouvida, ser representada, nós não fazemos ali a política para nós mesmas, né, para nós mulheres. Então, é fundamental quando a gente consegue, né, ali atingir, alçar esse voo ali na representatividade política, a gente conseguir trazer esse recurso para cá. Isso é fundamental a partir justamente das nossas proposições e a nossa atuação também ativa. Então, é fundamental a gente também ser muito participativa ali para poder tentar reverter e trazer esse dinheiro para a política pública voltada para a mulher. Bom, e nós estamos aqui num programa que semanalmente tem uma bancada só de mulheres, trazendo, né, essa representatividade feminina. A maioria da população é feminina. A gente fala muito que a segurança pública é um tema e um dos mais importantes para o eleitorado em 2026. Isso aparece, né, nas pesquisas, quando as pessoas são questionadas sobre preocupações, saúde, educação. Segurança pública tem figurado entre os principais. Até por isso, muitas das autoridades têm se debruçado sobre o tema, mas não sei se tem se debruçado o suficiente sobre segurança pública para mulheres e como que isso pode impactar para um eleitorado que é majoritariamente feminino. Majoritariamente feminino e um eleitorado que vem decidindo eleições não só no seu voto, mas na influência que provoca. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Nós falamos de um país em que nós temos, não vou lembrar agora o número, mas é um número muito expressivo, são mais de 5 milhões de mulheres que são chefes de família, né? Então, essas mulheres, elas exercem uma influência ali sobre os seus na hora de votar. E, no entanto, elas acabam sendo muito negligenciadas politicamente, por uma questão de representatividade mesmo, né? A gente ainda tem uma representatividade menor. E como a Nathalie pontuou, quando a mulher chega a um cargo de poder, até por uma questão de receio, porque a mulher pensa coletivamente, ela não toma uma atitude só em defesa própria, né? Ela pensa comunitariamente, ela pensa no que é coletivo. Então, é muito interessante esse contraditório do feminino na sociedade brasileira. Mas é muito importante lembrar, e aí, eu venho fazendo essas pesquisas qualitativas, ouvindo essas mulheres, o quanto é grande e o quanto é pragmático o voto feminino, Bia. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu acompanhava a eleição de 2024 aqui na capital paulista. E eu gosto de dar esse exemplo, porque as pessoas acham que a mulher ela é mais emotiva, isso, aquilo, é completamente diferente na hora de votar. Quando eu ouvia de homens a seguinte coisa: olha, eu não vou votar na fulaninha porque a fulaninha foi patrocinada pelo Jorge Soros ideologicamente, enfim, todas essas histórias que a gente já ouviu. Sim. E aí você ouvia da mulher, ela dizendo assim: eu vou votar no cicraninho porque é o seguinte, a minha vizinha estava há 2 anos tentando creche para o filho e não conseguia. E agora ela conseguiu. Então agora eu vou votar no fulaninho porque tem vaga na creche. Ou porque eu consegui fazer o exame que eu estava esperando. Então o voto feminino ele é pragmático e ele influencia. E seria muito bom começar a pensar mais nesse eleitorado.